Bom dia. Ficar educado na câmera, né? Hoje eu vou demonstrar o teorema de Kolmogorov-Sentov, que é um teorema de dois matemáticos russos, né? Da união dos matemáticos russos, Kolmogorov e Sentov. Sentov, que a gente não vê muito nos livros até a graduação, até o doutorado, na verdade. Era russo também, foi aluno de Dick. Só uma motivação para todo mundo ficar feliz antes de começar o teorema, né? Beleza? Pronto. Agora, para a gente entender o teorema de Kolmogorov-Sentov, é necessário entender uma definição. Conhecer uma definição, porque o teorema é baseado na definição de modificação. Nós encontraremos uma modificação para um processo que tem boas propriedades. A modificação tem boas propriedades. Mas, para isso, a gente tem que saber o que é uma modificação, né? Então, começamos com a definição. Primeiro título da conversa, teorema de Kolmogorov. E a pronúncia do Sentov, na verdade, é Chentsov, só para constar, que é uma coisa interessante, né? Ou não. Definição. Como queremos falar sobre modificação, é natural que a primeira definição seja definição de modificação. E vou usar um pouquinho a cola aqui. Vamos dizer que dois processos não, melhor dizendo, dizemos que xt chapéu é uma modificação de xt se a probabilidade do xt, do xt ser igual ao x chapéu t for 1 para todo ponto t. Estamos considerando que sabemos qual é a definição de processo, né? E que o t está variando no conjunto dos números reais não negativos, ok? Pronto. Isso daí já nos leva ao teorema de Kolmogorov-Sentov. Um ponto interessante é por que estudar o teorema de Kolmogorov-Sentov, né? Nós já vimos uma construção do movimento browniano com o professor Milton. Então, esse teorema aqui, ele é a peça-chave para uma segunda demonstração da existência do movimento browniano. O movimento browniano, você pode construí-lo simplesmente dando as medidas finito-dimensionais, e você consegue mostrar com essas medidas finito-dimensionais que ele é gaussiano e a propriedade da independência. Beleza? Todo mundo lembra disso, né? Se alguém não lembra, levante a mão ou dê um mortal para trás. Beleza. As duas condições de ser gaussiano e da independência, elas são fáceis de mostrar simplesmente definindo uma medida no espaço das funções. No entanto, você quer que o movimento browniano seja contínuo. Essa parte é, digamos, a parte difícil. E essa parte é a parte que o teorema de Kolmogorov-Sentov nos dá. Beleza? E eu vou enunciar o teorema agora. Vamos lá.
Pronto. A hipótese do teorema é simplesmente essa. Tudo aqui a gente pode praticamente esquecer. Só que precisa lembrar qual é a hipótese do teorema de Kolmogorov-Sentov? Essa linha. É um processo para o qual existem constantes C, alfa e beta, de modo que a gente tem meio que uma condição de Hölder, de condição de Lipschitz. Ela é quase uma condição, porque primeiro a gente não está dando no processo em si, está dando na esperança do processo. Beleza? Um ponto interessante, um ponto importante aqui, que nos leva à motivação do teorema, é que o movimento browniano tem essa propriedade, quando você constrói ele a partir das medidas. Porque o movimento browniano ele é dado por normais. Essa diferença aqui seria uma normal T-S. Uma normal T-S elevada a um alfa, ela vai ter a propriedade de que ela vai ser menor do que... vamos pegar, por exemplo, a normal, só a título de exemplo. Essa parte aqui, quem estiver copiando não precisa copiar. Para o movimento browniano vale a 4, a nossa constante é 4, menor do que ou igual a alguma coisa que nós chamaríamos de C de 4, sei lá, vezes T menos S elevado a 2, que é 1 mais 1. Perdão, aqui é 1 mais beta. Beta mais 1 mais beta. Para o movimento browniano vale isso. Então, é por isso que o teorema se aplica ao movimento browniano. Ok? Ok? Pronto. Para o movimento browniano é ainda mais interessante, porque se você colocasse qualquer 2 vezes P aqui, você obteria um P aqui e uma constante C de P. E é com isso, inclusive, que você prova que ele é Hölder contínuo para Hölder entre 0 e meio. Pronto. Hipótese, isso aqui. Tese. Na hora de... Enquanto você está estudando, parece que as coisas são bem mais fáceis, né? Porque quando você chega na frente das pessoas para falar, aí dá um branco e você tem que acessar as notas. Ainda bem que as notas estão aqui, né? Esse gama a gente vai dizer quem é ainda. E esse delta também. Não. Peraí, corrigindo aqui, né? Uma modificação xt tal que para todo gama pertencente a 0 beta sobre alfa, isso aqui ocorre, essa probabilidade é 1. Agora sim, para algum delta positivo e para alguma função h. Positiva também. Beleza? Em resumo, hipótese. Hipótese. Parece Hölder. Tese é localmente Hölder.
Beleza? Localmente Hilder por quê? Porque isso daqui está dizendo que o xt menos xs é menor do que ou igual a uma constante vezes xt elevado a 1, t menos s elevado a gama. Pronto. O teorema é isso. A priori parece uma coisa ruim de lembrar, mas sabendo que só é isso junto disso, acabou. Ok? Pronto. Agora vamos à demonstração. Primeiro, a demonstração do teorema é simplesmente demonstrá-lo demonstrar essa propriedade aqui para um conjunto denso, muito bom, que que são os diádicos. E em seguida definir o processo. Na verdade a gente vai mostrar que essa propriedade vale se a gente tirar o chapéu, se a gente andar só em cima dos diádicos. Ou seja, que o processo com essa propriedade já é Hilder se você só considerar que ele está definido nos diádicos. E depois disso, e a gente mostra que além disso, nesse conjunto dos diádicos, essa função é uniformemente contínua. Talvez não seja um além disso, né? É a mesma coisa. Quer dizer, é consequência. Mas aí, o que a gente vai fazer simplesmente depois é definir o processo no conjunto todo a partir dos limites. A gente sabe que os diádicos são densos. Então a gente define nos diádicos e a partir dos diádicos a gente define no todo. Nós definimos no todo. Macaquinho. E com isso acaba. Tipo, muito simples. A ideia é que daqui a 50 anos, quando a gente se encontrar numa palestra, vocês ainda lembrem dessa demonstração, porque ela é bem simples. Então, começando pelo que foi dito, né? Começando pelos diádicos. O que a gente faz? Vamos calcular a probabilidade do máximo do máximo de quê? De xk sobre 2an mais 1 menos xk mais 1 sobre 2an menos xk sobre 2an ser maior do que 2 elevado a gama. A menos gama. Menos gama. Beleza. A menos gama, não. Vamos gama mesmo. Deixa eu pescar. Ah, tá. É pior que isso, é menos gama n. Beleza? A gente quer calcular a probabilidade de uma variável, de um máximo, ser maior do que ou igual a alguma coisa. Duas coisas que a gente já lembra quando olha para o máximo. Uma é transformar em união. E a segunda... Não, a segunda não é quando vê o máximo, é quando vê esse máximo, né? A segunda é que você quer uma coisa ser maior do que outra. Então, Chebyshev. Beleza? Vamos lá, essa probabilidade aqui. E esse K, claro, né, variando de 0 até 2an menos 1. Nosso movimento browniano, o que a gente está interessado, ele vai estar definido no 0, 1, beleza? Então, isso daqui, na verdade, a gente está olhando só... Não está olhando para a reta toda, está olhando para o 0, 1. Vou até colocar aqui. Usar os recursos multimídias, né, Otávio? E continuar escrevendo ali no que já estava escrito. Beleza. Pronto. Queremos calcular a probabilidade do máximo. Cota da união. Então vamos lá, isso aqui... Não, transformar em união, né? É igual a probabilidade da união dos eventos xk mais 1 sobre 2an menos xk sobre 2an ser maior do que ou igual a 2a menos gama n. E o k variando aqui. Vou colocar só um kzinho aqui para ficar claro para todo mundo, né? União, cota da união, também conhecido como cota porca, por alguns.
Cota da união. Isso aqui vai ser menor do que ou igual à probabilidade do x k mais 1 sobre 2an menos xk sobre 2an maior do que ou igual a 2 elevado a menos gama n. Aqui o k variando, no mesmo conjunto. Próximo passo. Chebyshev, né? Probabilidade de alguma coisa ser maior que outra. É bem natural pensar em Chebyshev. Concorda ou sem corda? Pronto. Então, isso daqui vai ser menor do que ou igual, pela desigualdade de Chebyshev. Ponto. A gente vai chegar na esperança disso, se a gente usar Chebyshev. No entanto, nós temos uma hipótese boa. Se em vez de colocar isso, nós tivéssemos elevado a alfa. Certo? Então, no intuito de usar a nossa hipótese, a gente vai transformar isso aqui. Vou usar um recurso multimídia aqui, para elevar isso aqui a alfa. Elevei errado. Agora está melhor elevado. E elevar isso aqui a alfa. Não mudou em nada. Ok? Próximo passo, Chebyshev. Vai ficar o somatório, menor do que ou igual ao somatório, da probabilidade, da esperança dessa variável sobre essa constante. A esperança da variável vai ser esperança da variável, norma de x, k mais 1 sobre 2an menos xk sobre 2an elevado a alfa sobre a coisinha ali, a constante. 2 elevado a menos gama n alfa. Vou aumentar esse somatório que está muito pequeno. E o k variando, né? Hipótese. A gente sabe o valor disso aqui. Menor do que ou igual a soma em k de... Por hipótese, pela hipótese do teorema, isso daqui é menor do que essa constante menos essa constante, elevado a 1 mais beta. Só que a diferença entre essas duas constantes é 1 por 2an. Então dá 1 por 2an em módulo, que não interessa, porque é positivo mesmo, elevado a 1 mais beta, sobre 2 gama n alfa menos. Agora é só a parte trivial da conta. Temos 2an termos, por causa disso aqui. O k varia de 0 a 2an menos 1. 2an termos, então, fica 2an vezes essa constante aqui. Isso aqui é uma constante, né? Não tem k aqui. Então vai ficar 2a menos n vezes 2a menos beta vezes 2a gama n gama alfa. Gama n alfa. Ops, tem um n aqui, né? Vai dar igual... Pronto. Próximo passo. Beleza? Todo mundo confortável com a demonstração até agora? Ok. Observe que pela hipótese do gama, o lugar onde estamos avaliando o gama menos beta sobre alfa é negativo. Então isso daqui a gente pode... Isso aqui é uma constante, né? Alfa vezes isso é uma constantezinha. E aqui, quando a gente varia n, vai variar n. O ponto é que, variando em n, somando em n, isso daqui é finito. Isso aqui é somável em n. Ok? Então, próximo passo, a gente tem uma sequência de conjuntos somáveis, que suas probabilidades é somável. Então, bora ao Cantelli.
Isso aqui ocorrer infinitas vezes é igual a zero, por Boyle-Cantelli. Se isso não ocorre infinitas vezes, quer dizer que a negação disso ocorre para todo n suficientemente grande. Beleza? Então, para todo n suficientemente grande, vamos lá. Isso aqui isso aqui nunca, no caso, né? O oposto disso quase certamente. Ou seja, a gente pode olhar para o conjunto onde ocorre o oposto disso, que é o tipo de medida total. E com isso a gente tem que fixado gama ômega, né? Fixado ômega no conjunto, na negação disso. Na verdade, eu tenho dúvida se é fixado ou fixo, né? Então, eu vou dar uma coisa imperativa aqui que já evita qualquer erro de português. Fixe ômega. Vamos dizer bom. Bom é estar na negação disso. Vai existir existe um n0, sei lá, n0 igual a n0 de ômega. Tal que, para todo n maior que n0, ocorre a negação disso, ou seja, para todo n maior que n0, vou escrever, o máximo de 0 menor do que ou igual a k, menor do que blá blá blá, xk mais 1 sobre 2an menos xk sobre 2an, isso aqui é um k. É menor do que 2a menos gama n. Beleza? Então, se você olhar nos diádicos, digamos, de mesma ordem, tipo, com o mesmo 2an aqui, nós temos que, se eles estiverem próximos, se os diádicos estão próximos, as suas imagens estão próximas também. Então, a gente já conseguiu provar para um certo tipo de diádico. Já conseguimos alcançar nosso objetivo para um certo tipo de diádico. O próximo passo é fazer isso para o resto dos diádicos. Beleza? Então, mostraremos que tá cansativo, tá alguma coisa assim. Porque eu vou meio devagar, porque eu acho que é o tempo que eu penso, né? Então, eu espero que seja confortável para todo mundo. Mas vamos lá. Mostraremos que para todo m maior que n estrelas, sei lá, temos xt menos xs é menor do que ou igual a 2 vezes a soma de 2 elevado a menos gama j de n estrela. Esse n estrela é o n0. Até m. Para todo t e s, tais que eles estejam próximos, beleza? E além disso, eles sejam diádicos. Diádico de ordem m, ou seja, que o subíndice aqui é 2am. Ok? A ideia é que se a gente mostrar isso, a gente mostra para isso daqui, se você somar até infinito, é uma coisa finita. Beleza? Gama vezes j, isso aqui, viu? Isso aqui é uma coisa finita, se a gente somar até infinito, o m indo para infinito.
Então, meio que a gente já chega nessa tese aqui. Vamos lá, vou continuar e vai ficar tudo claro. Beleza, até aí, né? Continuando. Ah, tá. Se nós tivermos que a distância entre eles, entre T e S, for, por exemplo... Ah, não, que na verdade não seja distância. Que se T e S estiverem no diádico de ordem N0 mais 1, vou trocar esse N0 por uma letra sem o zero. Não estamos usando N, né? Chamar ele de N. Beleza? Só para não ficar escrevendo de 0, que é... Tranquilo, né? Tá claro, não muda em nada a coisa. Pronto, se os dois pontos estiverem no diádico de ordem n mais 1, então... E a distância entre eles for menor do que 2a menos n, o que a gente tem? xt menos xs vai ser igual a xt menos... Ah, sim, ele está numa distância 2 por n. 2 elevado a menos n, beleza? E a gente quer olhar agora que ele está no diádico 2a mais 1. 2a menos n mais 1. Então, o t está aqui, o s está aqui, e a gente só tem um cara no meio do mesmo diádico. Esse daqui, digamos, é o diádico de ordem n mais 1. Então, só tem um cara aqui no meio, a uma distância... Vamos chamar ele de u. Tá o quê? Essa distância é 2 elevado a menos n mais 1, que é menos n mais 1 no caso. E essa distância aqui, 2 elevado a menos n mais 1 também. Beleza? E esse cara aqui também está nesse diádico de ordem n mais 1. Então, como eles estão no mesmo diádico, a gente pode usar essa hipótese. Beleza? Usando essa hipótese, pelo que a gente já... usando simplesmente a hipótese, a gente tem que ter xt menos xs é menor do que ou igual a xt menos xu mais xu menos xs. Beleza? E com isso, como eles estão no mesmo diádico e a distância dele é justamente a distância do diádico, o comprimento de dois pontos do diádico, isso daqui vai ser menor do que ou igual a t menos u... Não. A 2... Hipótese. Negação disso, no caso. A 2 elevado a menos gama n mais 1, mais esse pedaço também, 2 elevado a menos gama n mais 1, que é justamente duas vezes o somatório de n menor do que ou igual, de n de j igual a n até n mais 1. Veja que somatório gigante, de n até n mais 1, de 2 elevado a gama vezes j. Menos. Beleza? Então, para um é fácil. E a gente quer provar por indução, uma coisa por indução aqui. Então a gente vai fazer o quê? Provar para um e depois provar para... Que se vale para alguém, vale para o próximo. Então, para um, trivial. Beleza? Já dá para ter uma ideia do que está acontecendo na situação, né? A gente sempre pega dois diádicos a uma certa distância, procura o diádico da ordem que nós estamos avaliando, que está mais perto dos nossos pontos, faz a conta para esse diádico e resolve tudo. Peraí, pronto. O caso 1, tá claro, né? Tá claro o que está acontecendo. Tá clara a ideia também do que a gente vai fazer agora? Tá? Que bom. Pronto, então o próximo passo, isso daqui... Vou mostrar só por desencargo de consciência, porque eu acho que todo mundo já está com a manha da aranha do que vai ser feito.
Mas simplesmente, vamos lá, provamos que vale isso daqui para n igual para m igual a n mais 1. Agora suponha que vale para n. Vamos mostrar que vale para m. Vamos mostrar que vale para m mais 1 agora. Pronto, se vale para m, então você está pegando T e S, dois diádicos de... Agora, como você quer olhar para m mais 1, você está pegando T e S, dois diádicos de ordem m mais 1. Beleza? Se eles forem diádicos de ordem m também, acabou o problema, né? Você tem os diádicos... Pega os diádicos aqui. Se você olhar os diádicos de ordem mais 1, ele vai ser esse, vai incluir os antigos, né? E vai aparecer os novos. Beleza? Pronto. Então, pega dois pontos de ordem mais 1 agora. O que é que vai acontecer? A gente pode encontrar um outro diádico de ordem anterior que está próximo desse diádico. Ou seja, a gente tem... encontra um T0, diádico de ordem menor, tal que T0 menos T é igual, menor do que ou igual, a 2 elevado a menos m mais 1. Menos m mais 1. E encontra um S0 também, diádico de ordem menor, tal que S0 menos S é menor do que ou igual a 2 menos m mais 1. Beleza? Então, xt menos xs vai ser o quê? Se a gente pegou pontos, desigualdade triangular, né? Geralmente é a ideia básica de resolver um problema que a gente não sabe o que fazer e é de análise. Quando a gente sabe o que fazer, a gente faz outra coisa, né? Mas vamos lá. Xt menos xs. Isso daqui dá igual a xt menor do que ou igual a xt menos xt0 mais xt0 menos xs0 mais xs0 menos xs. Beleza? Agora, o xt menos xt0, esses dois pontos têm a distância diádica. São diádicos de ordem m mais 1, que estão a essa distância, 2 elevado a menos m mais 1. Então, esse daqui vai ser menor do que ou igual, pelas hipóteses que a gente conseguiu com Borel-Cantelli, a menos 2 elevado a menos gama m mais 1. Esse daqui é a mesma coisa. E esse daqui, por hipótese, são diádicos menores. Então, pela hipótese de indução, é 2 elevado a menos gama j, j igual a n vezes j aqui, até m, que dá justamente... Tem nem graça essa parte, né? Como o cara revela o truque e depois faz a mágica. 2 vezes 2 elevado a menos gama vezes j. Beleza? Tranquilo? E agora, diretamente dos Estúdio 3, da rede ímpar de televisão, vamos chegar na próxima parte. Qual é a conclusão disso aqui? A conclusão é que, se você pegar dois diádicos, eles têm que estar a uma distância menor do que 2 elevado a algum n. Mesmo que n seja... Quer dizer, se você pegar dois diádicos suficientemente próximos, você pode dizer que essa proximidade é de uma ordem de 2 elevado a alguma coisa, né? Beleza? Você pode impor isso, no caso. E daí? E daí que, se eles estão suficientemente próximos, a gente tem essa propriedade aqui. Que eles são menores... A diferença entre eles... A diferença entre suas imagens é menor do que uma constante. Peraí, vamos fazer outra desigualdade aqui para ficar tudo claro. Isso aqui é menor do que ou igual a 2 vezes 2 elevado... Essa coisa indo para infinito. Isso daqui é uma PG, que vai ser 2 vezes... Agora é o teste se acaba estudou ou não no ensino médio. Menos gama n
sobre 1 menos... É isso mesmo. Ok? Beleza? Não? Ah, beleza, jovem. Muito obrigado. Pronto. Estudou no ensino médio, não foi? Agora isso daqui vai dar igual a uma constante. Isso aqui é uma constante, né? Isso daqui só depende do n. Então, vamos chamar essa constante de delta, por alguma razão misteriosa, e 2 elevado a menos gama n. Ok? Conclusão. Misteriosa conclusão. Jovem que copia, tá organizado o quadro? Beleza, porque senão alguma coisa a gente melhora. A conclusão é que T-S menor do que 2 elevado a menos n implica xt menos xs menor do que ou igual a delta vezes 2 elevado a menos gama n. Ok? É menor do que ou igual isso aqui, né? É. Esse menor pode ser menor ou igual. Porque a gente quer uma coisa Hilda, né? Então tem que dar em função da diferença do T menos S. Então, para o caso do diádico tinha acabado, né? Concorda? Sem corda. Ok? 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 O caso dos diádicos, então, parece muita coisa, porque a demonstração foi relativamente longa, eu conversando aqui com vocês. No entanto, a demonstração, as ideias da demonstração dessa parte, que é a primeira parte, é simples. O que foi que usou no começo? A gente queria mostrar uma probabilidade de um máximo ser maior do que alguma coisa. Transformava o máximo em união, usava a cota da união, coisa natural de se fazer, em probabilidade. E você queria mostrar que alguma coisa é maior que outra, Chebyshev. Agora, Chebyshev como, né? Porque você não vai simplesmente usar Chebyshev. Você vai usar Chebyshev na função boa, que é a função que é dada pelas hipóteses. Beleza? Então, Chebyshev. Com isso daí, com esse Chebyshev, você consegue mostrar que aquele conjunto máximo tem probabilidade baixa. Mais que isso, somável, né? Baixa no sentido de somável. Quando você soma, você vê que é finita, que somável é finita, então você pode simplesmente usar Borel-Cantelli agora. Com Borel-Cantelli, você vê que os negócios, quando estão próximos, para um n grande, então as suas imagens têm que estar próximas. Aí é simplesmente usar uma ediçãozinha simples e fazer a conta por causa dos diádicos. Acabou a primeira parte. E a segunda parte leva o nome de segunda parte simplesmente porque veio depois. Porque no final das contas ela é tão curtinha que não dá nem tanto, digamos, medo ou qualquer coisa do tipo. Ok? Ok, ok. E aí, cara, daqui a 50 anos já pra lembrar? Beleza. Continuando. O que é que a gente fez? Definiu um processo, holder, e, em particular, uniformemente contínuo, nos diádicos. Para definir no geral é simplesmente pegar xt, chapéu, né? Igual ao limite de xtn com tn indo para t. Esse é indo para infinito. Isso se
Ah, não, isso aqui é uma coisa quase certa, né? Que isso daqui é igual... Os ômegas lá eram conjunto de medida total, então nos conjuntos que não for... que não interessa, não interessa, no caso. Beleza, né? Não. Tranquilo? Pronto. Então... Ok. Definindo dessa forma, a gente já vai concluir o teorema. Por quê? Primeira observação. Quando a gente tem uma função contínua, isso é coisa de, sei lá, análise em alguma coisa, na reta, no RN. Quando você tem uma função contínua em um denso, uniformemente contínua em cima de um denso, você consegue estendê-la para uma função contínua no todo. Ok? Esse é o princípio. Isso daqui implica que o xtn, que é xt é uniformemente contínua, você define dessa forma uma contínua no todo. Então essa função aqui é contínua do todo, que é o nosso objetivo principal para o teorema de... Não para o teorema de, né? Para a construção do movimento browniano. Ok? Pronto, então essa função aqui é contínua. A questão de Serrelder é só passagem ao limite, beleza? Agora, o que a gente tem que mostrar, no fim das contas, é que isso daí de fato é uma modificação. Ou seja, que de fato vale isso aqui. Ok? Como é que faz isso? Usar a hipótese de novo. Segunda parte, usar a hipótese de novo. Vamos pegar a esperança de norma de beleza? Se nós mostrarmos que essa esperança é finita, finita não, é zero, então aquilo lá ocorre, para o t. Isso aqui vai ocorrer. Para o t fixo, né? E como o t pode ser qualquer coisa, não vale para todo mundo. Isso daqui é igual à esperança do limite de xtn, tn variando, tn indo para t, né? Menos xt elevado a alfa. Agora, limite, norma é contínua, não sei o que, a gente pode passar esse limite para fora. E agora a gente vai ficar com a esperança de um limite. Esperança de um limite, velho lema de fator. Quem fatou essa aula, revise no livro. Esperança ao limite da esperança de xtn menos xt elevado a alfa. E agora, meus jovens que já estão vendo tudo, continuarei a mágica simplesmente porque recebi para isso, né? Então, para ninguém ficar triste, inclusive os patrões, né? Isso daqui vai ser menor do que ou igual ao limite com tn indo para t, de t menos tn, ou tn menos t, né? Vamos colocar na ordem aqui, só para ficar uma coisa didática, que matemático gosta muito de didática. Isso daqui vai para zero. Isso aqui é igual a zero, né? Justamente por isso. Ou seja, de fato, é uma modificação. Ok? Isso, para terminar com classe, acaba a demonstração. Dúvidas, perguntas, ameaças de morte, pedido de casamento, devolução de dinheiro, alguma coisa? Nem vai ter ninguém perguntando que hora é o almoço, nada disso também, né? Beleza, cara. Ou seja, fim. Aplicações. Então não é fim, né? Ou é fim ou não é fim, pô. Mas fim da demonstração do teorema de Kolmogorov-Chentsov. Beleza? Um ponto importante dessa aula foi aprender a falar o nome do Chentsov, né? E descobrir que ele foi aluno do Dynkin. Ele foi aluno do doutorado do Dynkin.
nasceu em Moscou, em 1930, e morreu em 1992. Veja que informação relevante para a sua cultura matemática. Que cultura matemática é tão importante quanto a própria matemática, né? Tem que saber quem fez as coisas. E agora, as aplicações que eu não vou demonstrar para evitar o mais roubo do tempo, do vosso precioso tempo aqui, que eu estou apagando a parte certa. Vou dizer que aplicações fáceis temos disso. Para que estudar isso? A que eu venho repetindo desde o começo, construção do movimento browniano. Construção do Mano Brown, né, Gabriel? B. O Mano Brown é alfa Hilder para todo, tem um símbolo, né, velho? Não precisa fazer isso. Para todo alfa pertencente a 0,5. C. Um corolário do corolário é que o movimento browniano não é diferenciável em nenhum ponto. O que mais? D. O exercício do caráter, segundo alguém disse no começo da aula. Que eu acho que é a aplicação mais interessante para todo mundo aqui, né? Vamos fazer o exercício do caráter, Sais. Beleza? Pronto. Com isso, concluímos a demonstração e a utilidade. Não a história do teorema, mas um pouquinho da história do cara de um dos caras que ajudou na sua elaboração e exposição ao mundo. E se vocês têm alguma pergunta, pergunte agora. Se não tem, podemos concluir a apresentação. Cri, cri. Cri, cri. Ok, obrigado a todos por terem vindo, por terem compartilhado as balançadas de cabeça e os apontados nas coisas que deviam ser corrigidas. E tchau.